Graças a Deus, aqui estamos com mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 9, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus estava passando, como ele mesmo tinha o costume de andar de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, levando o reino de Deus. E ele então estava passando por aquela cidade, por aquela aldeia. E a Bíblia diz, louvado seja o Senhor, que ele viu um homem cego de nascença. E esta cidadezinha pequena, aonde esse homem estava, era perto de Jerusalém. E o Senhor então, louvado seja Deus, ia caminhando em direção a Jerusalém, junto com os discípulos, levando o reino de Deus. E ele viu aquele homem no caminho. E ele então, glória a Jesus, ia passando, e os discípulos, e os seus discípulos, perguntaram para ele: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cegos? E o Senhor então respondeu para eles: nem ele pecou, e nem seus pais pecaram para que nascesse cego. Mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia. E tendo cuspido na terra, diz a palavra do Senhor, e com a saliva ele fez lodo. O Senhor parou na frente daquele homem. Aleluia. Ele cuspiu na terra e fez um lodo, junto com, glória a Jesus, com a saliva. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, o que significa enviado. Então aquele homem saiu, foi, glória a Jesus, lavar os olhos no tanque de Siloé. E ele então, chegando lá, quando ele lavou os olhos, o homem que era cego de nascença começou a enxergar. Louvado seja Deus! Nunca tinha acontecido isso na história humana. Mas nós sabemos que o Filho de Deus estava na terra. Ele também é Deus e estava aqui evangelizando as suas criaturas que um dia se perderam por desobedecer às ordens de Deus e agora estavam sofrendo com doenças, enfermidades, com a vida difícil por causa dos corruptos daquela época e também por causa dos religiosos que, glória a Jesus, junto com os políticos corruptos daquela época, prejudicava o povo. E nós vemos então que o Senhor veio para nos salvar. Porque nos dias de hoje também não é diferente. Enquanto Jesus estava aqui, naquele tempo, ele era a luz deste mundo, como ele mesmo disse-lhe. Mas esta luz se apagou. Ele foi embora, voltou para o Pai. E agora, os que creem em Jesus e se converte a ele, glória a Jesus, são a luz deste mundo. E o sal desta terra. E é isso que Jesus
quer que você faça, que você continue sendo a luz deste mundo, levando o evangelho da graça para o seu próximo. E o sal desta terra, fazendo diferença na vida daqueles que ouvem você. Mostra para eles Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que pode mudar a sua vida, como mudou a vida deste homem. Ele era cego de nascença e Jesus o buscou, o encontrou. E ele então, glória a Jesus, ficou sarado da sua doença. Quando o Senhor encontrou com ele. E numa outra hora, num outro momento, Jesus viu ele, louvado seja Deus, e soube que ele foi expulso da sinagoga dos judeus. E o Senhor falou para ele: crê tu no Filho de Deus? E ele então respondeu: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus então disse-lhe: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ele, na mesma hora, creu e adorou o Senhor. E o Senhor disse-lhe: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E ali então, quando Jesus disse-lhe que veio a este mundo a juízo, estavam uns judeus ali do lado. E eles então ouviram isso que o Senhor falou para aquele que dantes era cego. E eles então disseram para o Senhor: também nós somos cegos, Senhor. E o Senhor disse: se fosseis cegos, naturalmente falando, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Creia em Jesus, para que Ele perdoe todos os seus pecados e você seja agraciado, salvo por Ele.